Quero trazer uma palavra de Deus para o coração da igreja. Nós vamos falar sobre as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Está ligado aos 180 graus, 40 dias de jejum e oração, voltando ao primeiro amor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Jesus é maravilhoso. Lucas, capítulo 23, verso 34. Vamos ler o 33 até o 38. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, partindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe: este é o rei dos judeus. Falemos com o Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelos testemunhos, pelo louvor, pela presença gloriosa e gostosa do teu Espírito Santo neste lugar. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está neste lugar. Fale conosco, fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Ó Deus, Senhor, tu és fiel para cumprir, para completar a obra que o Senhor começou em cada coração nesta noite, e que nesta noite o Senhor possa nos surpreender. Venha nos revelar os mistérios da tua cruz. Mistério, meu Deus, que atingiu, alcançou, abraçou o universo e alcançou os céus. O Senhor convergiu todas as coisas em Cristo, através daquele ato, através da sua morte. Ó Deus, e que o Senhor esteja falando conosco de uma forma pessoal, e que sejamos impactados pela tua palavra, pela tua presença. Fale conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Amados, geralmente as palavras, as últimas palavras do ser humano, alguns dizem que são as palavras mais importantes de sua vida, uma das palavras mais importantes. E hoje nós vamos falar sobre as 7 palavras de Jesus na cruz, quando ele foi levantado naquele madeiro. Está dentro daquele livro, né, do propósito, pastor Marcos Nascimento. E nós vamos falar um pouquinho sobre estas 7 palavras, estas últimas declarações do verbo de Deus. Jesus é o verbo de Deus, é a palavra encarnada. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Escreveu João no capítulo 1: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade. Quando Deus estava criando ali o mundo, no capítulo 1 de Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, haja luz. Quando a palavra de Deus era liberada, irmãos, era Jesus agindo e criando todas as coisas, porque cremos que nele, que dele, por ele e para ele são todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E, irmãos, é interessante porque os patriarcas, nos seus momentos finais, quando eles estavam próximos a morrerem, a expirarem, eles sempre reuniam seus filhos ao redor de si e liberavam palavras sobre cada um dos seus filhos. Assim aconteceu com Abraão, assim aconteceu com Israel. E é interessante porque as últimas palavras de Jesus são palavras realmente incisivas, são palavras que declaram as verdades, os princípios do reino de Deus que Jesus ensinou durante todo o seu ministério. Jesus não contradisse, não havia contradição entre aquilo que Jesus falava e aquilo que Jesus vivia. Por isso que quando Jesus abria sua boca, ele falava com quem tem autoridade.
Aleluia! Porque tudo que Jesus pregava, ele vivia. E, irmãos, eu fico pensando nessas últimas palavras de Jesus. Depois de ser açoitado durante toda uma noite, interrogado, passar por todo, se tornar um problema que ninguém queria resolver, foi para Anás, Caifás, o sumo sacerdote, foi mandado para Pilatos, Pilatos manda para Herodes. Ninguém queria entrar na causa do Cristo. Até que Pilatos lava suas mãos. Ele disse: o que farei do Jesus chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o, gritou a multidão. E todos nós conhecemos a história. Depois de ser açoitado, escarnecido, zombado, espancado, Jesus carrega aquela dura cruz até o Gólgota. E ali ele é cravejado naquela cruz, naquele madeiro. E ele é levantado. E naqueles momentos finais, o Senhor expressa 7 palavras interessantes. E a primeira palavra expressa pelo Cristo. Lucas 23, 34. Jesus disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Amados, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento extremo, naquele momento em que Jesus sentia dor em todo o seu corpo, estava já fraco de tanto apanhar, sem se alimentar, sem beber, durante já uma noite inteira, uma manhã inteira. Agora Jesus, ele olha ao seu redor, e aquelas mesmas pessoas que gritavam quando Jesus chegou em Jerusalém, muitos deles começaram: bendito que vem, Baruch Rabá, Bisham Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus entrava na cidade de Jerusalém montado naquele jumentinho, e Jesus foi ovacionado pelas multidões, pelo povo. Mas aquele mesmo povo que recebeu Jesus com honrarias, agora aquele mesmo povo gritou alguns momentos atrás: crucificam, crucificam, crucificam. E alguns deles estavam ali simplesmente participando daquele momento. Simplesmente alguns estavam lançando sorte sobre as vestes de Jesus. Os soldados estavam zombando do mestre, os soldados romanos. E as autoridades, sacerdotes, príncipes, as autoridades, eles estavam escarnecendo de Jesus naquele momento. Que momento difícil, irmãos. Às vezes é tão difícil a gente ser contrariado, quando alguém emite uma opinião diferente da nossa, quando alguém nos agride, quando alguém nos humilha. E de repente Jesus, naquele momento terrível, Jesus estava sendo sentenciado por seus algozes, em sofrimento profundo, em dor profunda. Jesus abre a sua boca e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E às vezes, amados, nós pensamos que Jesus estava perdoando simplesmente aquelas pessoas que o estavam crucificando. Às vezes nós pensamos que Jesus estava perdoando simplesmente as pessoas que estavam ali zombando, escarnecendo, que haviam humilhado, que haviam zombado, vituperiado, que haviam escarnecido do Senhor. Às vezes nós pensamos que Jesus estava simplesmente liberando perdão para as pessoas que estavam ao redor, que estavam participando daquele momento. Mas não, irmãos. Jesus estava dizendo para toda a humanidade, Jesus estava dizendo para mim e para você: eu te perdoo. Eu te perdoo. Porque, irmãos, quando olhamos a crucificação, pensamos que nós não temos nada a ver com aquele ato, que se nós estivéssemos ali seria diferente. Mas não, amados, às vezes pensamos que foram judeus que crucificaram o mestre. Eu quero dizer aos irmãos que não foram judeus, não foram os romanos, os soldados romanos que crucificaram Jesus. Nós precisamos entender que nós estávamos lá, que nós também estávamos ali.
Porque o que levou Jesus à cruz, amados, entendamos, foi os nossos pecados que cometemos no passado, que cometemos hoje e que ainda vamos cometer. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos olhar para o Cristo e meditar na sua palavra. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A cruz não foi simplesmente algo feito para mim e para você. A cruz, irmãos, ela foi feita por nós. Nós ajudamos, nós participamos, porque foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz do Calvário. E lá em João capítulo 7, João, um apóstolo amado, primo, discípulo mais chegado do Mestre, Jesus diz claramente que ninguém tira a vida de mim. Eu a dou espontaneamente. Foi Ele que se entregou. Os irmãos lembram quando Simão Pedro pegou a espada e cortou a orelha do Malco, do servo lá, do soldado. O que Jesus disse para ele? Coloque a espada na bainha, porque se eu quisesse, meu pai enviaria miríades de anjos, eu seria liberto, mas foi para isso que eu vim. Aleluia! Jesus veio para nos salvar, irmãos. E quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos as últimas palavras do Mestre, nós entendemos que nós precisamos perdoar e precisamos receber o seu perdão, porque somos pecadores. Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, amados, tudo aquilo que Jesus pregou durante toda a sua carreira, o seu ministério, os 3 anos e meio, naquele momento difícil, naquele momento de dor, Ele não abriu mão da sua fé, da sua crença, do seu propósito, da sua missão, do seu chamado, da sua vocação. O mesmo que ensinou os seus discípulos no início. Os irmãos lembram? O Pai Nosso. O princípio do perdão. O reino de Deus, nós não alcançamos o reino de Deus se nós não perdoarmos. E o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, nós aprendemos isso. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Porque se nós não perdoarmos as ofensas dos homens, o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Nós aprendemos isso. Reconcilie-te com o teu adversário. Jesus ensina todo o tempo que tem que haver perdão, que precisamos perdoar, que nós não devemos guardar raiz de amargura, mágoa, não devemos guardar o ódio em nossos corações. Então, amados, quando eu penso em Jesus naquele momento tão difícil, de dor e de sofrimento, Jesus simplesmente perdoa. Ele perdoa os seus algozes e Ele nos perdoa. Ele te perdoa hoje, amém? Olhe para a cruz, olhe para Jesus nessa noite. Eu não sei o que você fez, mas a palavra do Senhor nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. O profeta Isaías, ele escreveu dizendo que ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, se tornarão brancos como a lã. Porque eu quero dizer para os irmãos, há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Jesus derramando o seu sangue, entregando a sua vida, Ele libera a palavra de perdão, aleluia. Não deixe que o diabo te acuse. Receba o perdão do Mestre. A primeira lição que nós aprendemos, a lição de perdão, que devemos perdoar. Lá em Isaías capítulo 53, versículo 11, nós cantamos, fazemos poesia. Ele diz que o Senhor disse, agradou o Senhor Moelo, falou assim: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Você já pensou nisso? Olha, está falando de Jesus, o capítulo 53 de Isaías, irmãos, pensa comigo. O profeta Isaías, 700 anos da crucificação, ele viu o Cristo crucificado. Aleluia! Por que ele é chamado do profeta messiânico? Ninguém falou mais de Jesus do que Isaías.
E depois que ele teve um encontro com Deus lá no templo, Isaías capítulo 6, que ele foi purificado da sua maldade, da sua língua impura, dos seus lábios impuros, ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor começou a revelar o futuro. E Isaías contemplou o mestre naquela condição que nós estamos lendo aqui agora. E ele disse, inspirado pelo Espírito Santo: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava liberando perdão, ele não estava simplesmente olhando para as pessoas que estavam ali em Jerusalém, ele estava olhando para mim, ele estava olhando para você, porque nós somos o fruto do trabalho de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo é o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Irmãos, a segunda palavra de Jesus naquele momento tão difícil está em Lucas 23, versículo 43. Jesus disse a um daqueles malfeitores: hoje estarás comigo no paraíso. São palavras tremendas. Muitas vezes ouvimos pessoas falando acerca deste malfeitor, que não realizou nenhuma obra, que não teve a oportunidade de se batizar, de descer as águas, que não teve oportunidade de participar de um encontro com Deus, porque na verdade o seu encontro foi naquele momento. Que encontro tremendo aquele malfeitor teve com o Senhor Jesus. Nos últimos minutos da sua vida, Jesus libera essa palavra tremenda. Mas irmãos, eu estive refletindo nesse texto, eu achei interessante, porque o cenário em que Jesus se encontrava era terrível, irmãos. Terrível. Porque o ser humano, irmãos, infelizmente nós falamos isso na aula de teologia ontem, que o ser humano é mau, irmãos, nós somos maus. Nós somos maus. A visão que Deus tem do ser humano é que nós somos maus. Jesus fala assim, escreve assim: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então, irmãos, na verdade, a nossa natureza é má. E naquela situação, naquele momento que Jesus estava, ninguém podia intervir, ninguém podia interferir, ninguém podia ajudá-lo. Simplesmente as pessoas zombavam, escarneciam, criticavam, maneavam a cabeça. Ó, coitado, tadinho. Naquele momento difícil, como se não bastasse um dos malfeitores que estava ao seu lado, ele começa a blasfemar contra Jesus. Que coisa terrível, irmãos. Jesus, naqueles momentos finais de dor, de sofrimento, e alguém do seu lado começou a blasfemar contra o Cristo, e começou a dizer coisas absurdas, e começou a falar: se você é o Cristo mesmo, salva-te a ti mesmo, e salve a nós. Irmãos, é interessante porque aquele malfeitor, na verdade, irmãos, ele não queria estar naquele lugar, ele não se achava merecedor de estar naquela cruz. Ele quer um alívio, ele quer um refrigério para aquela dor que ele estava sentindo. Aquele malfeitor entendeu que a cruz não era para ele. Ele quer se desvencilhar da cruz, ele quer descer daquela cruz, ele não quer sofrer mais, ele não quer mais padecer. Aquele malfeitor entendeu que a cruz não foi feita para ele, não era o seu lugar. Ele estava pensando apenas em si mesmo, ele queria um refrigério, um alívio naquele momento terrível de dor e sofrimento. É isso que o texto nos diz, irmãos. Ele não aceita a cruz. Essa é a postura de um dos malfeitores. E qual tem sido a nossa postura? Será que temos aceitado a cruz que o Senhor nos propôs? Porque o verdadeiro discípulo é aquele que toma a sua cruz.
quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A postura do outro malfeitor foi diferente. Aquele outro malfeitor, irmãos, ele teve uma postura tremenda, porque ele foi o oposto deste malfeitor. Ele não aceitou as palavras, ele não aceitou a blasfêmia daquele outro malfeitor, e ele se julgou merecedor. Aquele malfeitor, ele disse: você não teme a Deus? Olha que coisa, irmãos. Ele começou a pregar para outro camarada: você não tem temor de Deus não, rapaz? Essa cruz foi feita para nós. Este que está aí, essa cruz não foi feita para ele, essa cruz foi feita para nós. Essa cruz é minha, essa cruz é sua. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós somos malfeitores, nós somos pecadores, nós somos transgressores, nós estamos alienados de Deus. Ele aceita, ele entende que a cruz era um lugar para ele. E o que acontece quando ele entende que a cruz era dele? Ele crê no Senhor. Porque, irmão, só de dizer: olha, esse camarada aí que está aqui, ele não tem pecado. Ele não tem pecado, mas nós. Ei, raçori, calabasturi, cantarabás. Quando João Batista viu Jesus se aproximando do Rio Jordão, João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, irmãos, aquele malfeitor estava dizendo isso: ele não tem pecado. Essa cruz não é dele, essa cruz é nossa. E quando ele crê no Senhor, ele fala: Senhor, lembra-te de mim. Ele creu em Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus. Ele creu que Jesus era o Salvador, porque ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a palavra do Senhor nos diz, amados, que Jesus respondeu nessa segunda palavra: hoje mesmo, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, às vezes nós cristãos nos esquecemos da realidade dos céus, da vida eterna. E às vezes nos prendemos tanto às coisas materiais, às coisas terrenas, que nos esquecemos que a nossa cidadania não é terrena. Que nós não somos apenas cidadãos da terra, que nós somos cidadãos dos céus, que o nosso lugar não é o mundo. O nosso lugar não é o mundo. Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele disse: não os peço que os tire do mundo, mas que livrai-os do mal, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. E aquele homem, irmãos, aquele malfeitor, ele foi salvo, aleluia. Ele foi salvo, ele foi para o paraíso, ele foi se encontrar com Jesus. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a cruz era para ele. Ele reconheceu que a cruz era o seu lugar. E eu pergunto: você está na cruz? Você foi crucificado com Cristo, como Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 20: estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque, amados, a cruz, na verdade, irmãos, ela não é o final da nossa jornada. A cruz é o começo. O começo da nossa caminhada com Cristo é a cruz. Aleluia. E aquele malfeitor, amados, ele é salvo. Ele recebe a salvação porque ele aceita a cruz e crê no Senhor Jesus como seu Salvador. A terceira palavra do Senhor está em João 19, 26 e 27. Jesus disse a Maria, a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho.
e disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe. Irmãos, é impressionante a ênfase que Jesus dá à família. Preste atenção. A ênfase que Jesus dá à família nos momentos finais da sua vida. Jesus estava preocupado com a sua mãe. Ele era o filho primogênito. Quem ia cuidar da sua mãe? Havia uma preocupação com o mestre em quem haveria de cuidar da sua mãe, porque ele que era o responsável. Então, amados, é interessante porque ele vira para sua mãe e fala assim: eis aí o teu filho. E depois ele vira para João e diz: eis aí a tua mãe, porque na verdade Jesus estava preocupado com quem haveria de cuidar da sua mãe. Amados, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós trabalhamos, ganhamos o mundo inteiro e perdemos a nossa família. E nós precisamos entender, amados, que a família é um projeto de Deus, que tudo começa na família. Tudo começa na família, que o lugar onde devemos viver o evangelho primeiramente é dentro de casa. É dentro das nossas casas, como maridos amando a esposa como Cristo amou a igreja, como mulheres sujeitando aos seus maridos como a igreja se submete a Cristo, como filhos honrando e respeitando os seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Como pais não irritando os filhos, como irmãos um respeitando o outro, um abençoando a vida do outro. Porque, irmãos, desde o início a família é um projeto de Deus, e Deus se preocupa com a família. E quando há, irmãos, uma morte, às vezes nós nos esquecemos das questões sociais, porque toda morte, amados, ela envolve uma questão social. Porque se a pessoa que faleceu, ele era o sustentador, o provedor daquele lar, quem agora vai sustentar aquela família? Quem agora vai assumir todo o papel que aquela pessoa assumia na sua casa? E nós percebemos que Jesus tem uma preocupação com a sua mãe. E da mesma forma nós devemos nos preocupar com a nossa família. A Bíblia, em toda a palavra de Deus, nós entendemos que devemos investir e devemos amar, que devemos viver o nosso evangelho, a nossa vida com Cristo. E isso precisa se expressar dentro da nossa casa. Na lei de Moisés, quando um irmão ele se empobrecia, quem cuidava desse irmão? Pela lei de Moisés, o irmão que tinha uma situação melhor, ele não podia escravizar o seu irmão. Ele tinha que cuidar do seu irmão. Não é isso? Às vezes a pessoa, isso acontece muito, né? Tem uma pessoa na família que tem um poder de aquisitivo menor, e a pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, ele não ajuda. Aí você é um vagabundo, você não quer trabalhar. Mas, irmãos, a Bíblia nos diz, não fala das condições em que o irmão deveria acolher o seu irmão. Na lei de Moisés, eu não estou falando da graça, não. Porque na graça, Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 5, que aquele que abandonou a sua família, desprezou os seus, ele é pior, desprezou os da sua casa, ele é pior do que o incrédulo. Ele é pior do que o incrédulo. Irmãos, nós precisamos viver o evangelho. Às vezes a gente não consegue viver nem a lei. Às vezes a gente não consegue viver nem a lei. E se você não consegue viver a lei, você vai conseguir viver o evangelho? Que é o novo mandamento vos dou: amai os vossos inimigos. A graça, irmãos, ela é muito mais abrangente, a graça ela é muito mais profunda. Porque conforme Hebreus capítulo 10, o Antigo Testamento era apenas sombra das coisas futuras. Mas todo o cumprimento da lei está em Cristo Jesus, aleluia. Então, amado, Jesus naquele momento, ele se preocupa com a sua mãe. Eu pergunto, você tem investido na sua família? Nós temos investido na nossa família? Havia uma preocupação, irmãos, porque o texto é claro. Ele disse aqui, João, ele diz aqui, cadê? Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Daquele momento em diante João levou a sua tia Maria. Maria era tia de João. João era primo primeiro de Jesus.
Era família, irmãos. Era família, projeto de Deus. João pega a sua tia e leva para sua casa. João era filho de Salomé e de Zebedeu. Então, amados, naquele momento difícil, Jesus se preocupa com a sua família. Amém? Vamos investir nas nossas famílias? Vamos viver o evangelho dentro de casa? Hein? Porque, irmãos, tem pessoas que, é interessante, é engraçado isso, tem pessoas que fora de casa são uma bênção. Mas dentro de casa, só o sangue de Jesus. Como nós vamos ganhar um mundo se nós perdermos a nossa casa, a nossa família? Então nós precisamos conciliar isso. E o evangelho precisa ser vivido primeiro dentro de casa. Ah, pastor, mas é difícil demais, meu marido não é convertido. A Bíblia nos diz que a mulher ganha o marido sem palavras. Aí eu te falo. É no jejum e na oração, é no joelho dobrado. É dando bom testemunho. Vai ter uma hora que ele não vai se render, vai se dobrar diante do Senhor Jesus, amém? Porque o projeto de Deus não é só salvar a sua vida, não. Ele quer salvar a sua família inteira. Irmãos, o projeto de Deus é maravilhoso, porque ele se estende à nossa descendência, aos nossos filhos, aos nossos netos. Se você, se nós permanecermos fiéis ao Senhor, sabe o que vai acontecer com a nossa descendência? Vai ser bendita na terra. Deus vai usar de misericórdia até 1000 gerações. Ou seja, a graça, a bênção do Senhor vai alcançar a nossa descendência. Amém? Aleluia! Essa promessa que o Senhor tem para mim e para você. Vamos continuar, amados. A quarta palavra de Jesus está em Mateus 27, 46. Eu creio, irmãos, que foi a parte mais difícil do processo da crucificação, no meu entendimento. Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Você já se sentiu abandonado por Deus aqui? Alguém já se sentiu? Eu creio que todos dizem: eu já me senti, eu já estou com a mão levantada. Você já passou momentos difíceis na sua vida e fala assim: Deus não está me ouvindo. O Senhor virou as costas para mim. Deus está distante. Amados, naquele momento Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Alguns confundiram até pensando que ele estava chamando Elias. Mas não, Jesus, irmãos, estava vivendo a parte mais difícil da crucificação. Irmãos, a parte mais difícil da crucificação, eu quero dizer para os irmãos que não foram os açoites dos soldados romanos. A parte mais difícil da crucificação não foi a coroa de espinhos. A parte mais difícil da crucificação não foi quando eles arrancaram a sua barba. A parte mais difícil da crucificação não foi quando eles vedaram os seus olhos, bateram no seu rosto e disseram: quem está batendo no seu rosto, profetiza. A parte mais difícil da crucificação foi o momento em que Jesus sabia que por causa dos nossos pecados, o Pai lhe viraria as costas. Por causa dos nossos pecados, o Pai o desampararia. Não há como explicar, irmãos, mas a Bíblia nos diz que foi algo tão terrível que os céus se escureceram, houve terremotos, houve ressurreição, aconteceram fenômenos da natureza. As pessoas saíram tudo correndo, com medo, com temor, porque eu entendo que foi o momento mais difícil, o momento em que Jesus se separaria do Pai por um breve momento. Irmãos, não tem como explicar isso na lógica. Eu só sei que Jesus proferiu essas palavras, e eu creio que teve um momento em que houve um mistério aí na Trindade. Houve uma ruptura na Trindade. Aconteceu alguma coisa. Quando eu chegar no céu, eu quero perguntar a Jesus: o que aconteceu naquela hora? Porque quando Jesus estava lá no Getsemane, os irmãos se lembram? Ele levou os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e disse: ficai aqui que eu vou ali orar. E Jesus se adiantou e orou, intercedeu e disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus estava no lugar, no Getsemane, na prensa do lagar, o lugar onde a oliva, a azeitona era
prensada na pedra. A primeira prensa saía o azeite extra virgem de primeira qualidade, onde eles ungiam os sacerdotes. A segunda prensa era usada para alimentação, e a terceira prensa era usada para iluminar as casas, as tendas. E Jesus, interessante, porque ele passa pelas três prensas. Ele vai a primeira vez, ele vai a segunda vez, se angustia até a morte e transpira gotas de sangue. Ali começa o Calvário, irmãos. Ali Jesus começa a derramar o seu sangue, porque ele sabia tudo que aconteceria logo adiante. E Jesus sabia que ele e o Pai teriam um momento em que o Pai lhe viraria as costas. É muito difícil, irmãos, porque eu confesso para os irmãos que Deus é Espírito. Às vezes é difícil descrever numa linguagem humana o que é isso. Mas se tem algum filho aqui que foi rejeitado pelo seu pai, talvez você tenha este sentimento. Ou Deus já te curou, aleluias. O Senhor já te curou. E você conseguiu perdoar o seu pai, glória a Deus por isso. Mas o sentimento de Jesus naquele momento, irmãos, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, foi um momento terrível que Jesus teve que passar, para que de filho unigênito, ele se tornasse o primogênito de muitos irmãos. Aleluia. Jesus teve que passar por aquele momento, e eu creio que foi o momento mais difícil, no meu entendimento. Porque se nós olharmos, irmãos, quantas pessoas foram crucificadas naquele ano em Roma, quantos cristãos foram queimados vivos, foram martirizados, mas a morte de Jesus foi diferente de todas as demais. A crucificação do Salvador, do Messias, foi diferente, porque naquele momento, amados, ele tem uma breve separação do Pai. Meu Deus, terrível que Jesus passou. E a quinta palavra, vamos pular, irmãos, vamos adiantar. A quinta palavra, Jesus em João 19, 28 disse, Jesus disse: tenho sede. Tenho sede. Naquele momento, irmãos, é interessante, porque se você ler todos os evangelhos, Jesus, ele disse: tenho sede, porque ele sabia que quando ele ingerisse aquele líquido, que no caso não era água, ele só falou que tinha sede, ele não pediu água, me dá água, ele disse: tenho sede. Naquele momento, amados, Jesus sabia que ele ia ingerir o vinagre, e que o vinagre, ele ia desencadear o óbito. Se você olhar em todos os textos, hoje pela manhã eu estava conversando aqui, tinha uma doutora aqui, uma médica, e ela veio aqui na hora da pregação, depois da pregação, e falou comigo: pastor, aí ela me explicou, o que aconteceu foi um fenômeno químico, porque o vinagre é ácido, e ele morreu aí ele falou por acidose, que é uma reação do vinagre no corpo humano. Então, irmãos, João diz o seguinte, que Jesus disse: tenho sede, para que se cumprisse o que o Salmos 69, versículo 21, escrito por Davi, dizia que tendo sede ele receberia vinagre. Era um salmo messiânico. Então João entende que para que se cumprisse a escritura, Jesus disse: tenho sede. A fonte de águas vivas, Jesus. Aquele mesmo que lá em João capítulo 7, na festa dos tabernáculos, no último dia da festa, levantou o braço para cima e disse: quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida, aleluia. Porque quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas, aleluia. A fonte de águas vivas, Jesus, ele tem sede naquele momento, e ele declara a sua sede, e quando ele bebe vinagre, irmãos, ele profere a última palavra,
está consumado, está pago, tetelestai. Tetelestai. Naquele momento, a última palavra de Jesus, ele disse: está pago. Jesus pagou a dívida que a humanidade tinha para com Deus. Jesus pagou a minha dívida, a sua dívida que tínhamos para com Deus. Se confiarmos em seu nome, se confiarmos no seu sacrifício, se crermos em Jesus de todo o nosso coração, nós recebemos o perdão de Deus, nós somos reconciliados a Deus, nós somos religados a Deus, porque o pecado ele nos separou do Senhor, como eu disse no princípio, mas Jesus ele veio para restituir tudo aquilo que o homem havia perdido. Jesus veio para restituir tudo aquilo que Adão nos fez perder, aquela comunhão com Deus, o lugar do encontro com Deus, aquela vida maravilhosa que Adão tinha. Jesus veio como último Adão, como segundo Adão, para restaurar a humanidade, e Jesus disse: está pago. Quanto você deve? Qual é a sua dívida hoje? Qual foi a sua maior dívida na sua vida? Eu quero dizer, irmãos, que a dívida nossa para com Deus, a dívida de um dos irmãos aqui, nessa noite, a minha dívida para com Deus, se juntasse todo o ouro, todas as riquezas do subsolo, todas, não pagaria a dívida de um ser humano. Irmãos, a nossa dívida para com Deus foi alta, sabe por quê? Porque Paulo escrevendo, ele diz o seguinte, que nós não fomos comprados com ouro, prata ou coisas corruptíveis. Os irmãos entendem? A única forma de sermos comprados, a única forma de pagar a pena, a única forma, amados, de Deus se sentir aliviado, de Deus cumprir a sua ira contra o pecado, foi Jesus morrendo na cruz, derramando o seu sangue. O preço pago foi o preço de sangue, e não foi qualquer sangue, foi o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmão, se a gente fosse pensar na nossa dívida para com Deus, a gente deveria viver uma vida de gratidão. Nós devemos viver uma vida de gratidão, de muita alegria, pensando que a nossa dívida era impagável para com Deus, porque pecamos todos os dias, e se formos somar os nossos pecados do passado, do presente, e os pecados que ainda iremos cometer, são muitos. São muitos. Por isso que a cruz foi feita não apenas para nós, mas a cruz foi feita por nós. A cruz não foi feita simplesmente para mim, mas a cruz foi feita por mim, foi algo que foi feito por mim. Então, amado, Jesus, ele paga o preço, ele consolida, ele consuma. E naquele momento final, Jesus disse a última palavra, na verdade foi a penúltima, né? Ele falou: está consumado, e depois ele disse ao Pai: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Que coisa linda. Você tem essa convicção na sua vida? Que se você partir dessa vida agora, você vai dizer ao Pai: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Porque a maior certeza que o crente tem, irmãos, é a certeza da salvação. Lá naquela armadura de Deus de Efésios 6, de 10 a 20, Paulo fala o primeiro instrumento de Deus, da armadura de Deus, é o capacete de quê? Da salvação. Ou seja, é a mente, a nossa mente, a convicção, a certeza que nós temos que somos salvos em Cristo Jesus. E quando o crente perde essa certeza, misericórdia, nós não podemos perder a convicção de que estamos em Cristo, que se partirmos desta vida para a eternidade, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Essa é a maior convicção do crente, irmãos, é o que move o crente. É justamente saber que nós estamos nele. Nós estamos ligados na videira. E se o Senhor nos chamar, nós vamos ser promovidos. Por isso que Paulo falava que para ele o viver era lucro, o morrer era ganho.
para Paulo tanto fazia viver ou morrer, porque se ele morresse, ele sabia, essa é certeza. Quando ele chega no final da sua vida e fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então Paulo tinha convicção de que ia morar com Cristo, de que estaria com Cristo, porque ele vivia com Cristo, era discípulo de Cristo, ele havia passado pela cruz, ele era um seguidor do Senhor. E ele sabia que a sua alma já estava encomendada, amém? Você tem certeza da sua salvação? Eu te pergunto. Você tem certeza? Se você não tem, você precisa se render a Cristo nessa noite. Porque a maior segurança que o crente tem é que se ele partir dessa vida para a outra vida, ele vai morar eternamente com Cristo. Mas quem me garante isso, pastor? Jesus. Ele diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Ninguém, Jesus lá em João capítulo 10, no versículo adiante, ele diz: ninguém as arrebatará da minha mão, nem da mão do meu Pai. Ninguém vai arrebatar as minhas ovelhas, Jesus diz. Ninguém pode tirar as minhas ovelhas. Então, amados, a última palavra que Jesus disse, ele entrega o seu Espírito, e naquele momento a Bíblia nos diz, para a gente fechar, que a palavra aqui é longa, irmãos, mas guarda no seu coração. Irmãos, quando Jesus ele entrega o seu Espírito, quando ele expira, a palavra do Senhor nos diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Aquele véu, irmãos, que dava acesso à arca da aliança, aquele véu que dava acesso à glória de Deus, aquele véu que dava acesso ao lugar mais íntimo, o santo dos santos, onde a glória de Deus iluminava aquele lugar. Aquele lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para expiar por seus pecados, pecados dos sacerdotes, e depois entrava novamente para expiar pelos pecados do povo. Aquele véu, irmãos, que outrora era inacessível, agora é rasgado de alto a baixo. Tinha um hino antigo do cantor cristão que dizia assim: foi Jesus quem abriu o caminho para os céus, não há outro meio de ir. Jesus abriu o caminho para os céus, amém? Agora nós não precisamos mais de mediadores, nós temos acesso direto à presença de Deus. Irmãos, nas culturas orientais, nas culturas antigas e na cultura judaica é muito comum, quando alguém perde um ente querido, quando alguém perde uma pessoa que ama, quando alguém perde um filho, um grande amigo, um pai, a mãe, uma pessoa querida, é comum as pessoas entrarem em luto. E como os orientais, como os judeus, eles faziam naquela época, geralmente, irmãos, quando eles ouviam a notícia que haviam perdido alguém querido, eles pegavam as suas roupas, rasgavam as suas roupas, iam para a terra, se deitavam na terra e começavam a jogar pó em cima da cabeça. Era uma forma de expressar o luto e a dor. E quando Jesus morreu, quando Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, é como se Deus pegasse as suas vestes e rasgasse as suas vestes pela dor do seu filho amado, em quem ele tinha prazer. Então, amados, para a gente fechar as 7 últimas palavras de Jesus, eu quero fechar o seguinte, dizendo uma coisa para os irmãos, para a gente fechar essa parte. Com Oséias capítulo 11, versículo 4, para a gente fechar, diz assim:
O Senhor estava dizendo a Israel, estava dizendo ao seu povo: olha, atraí-os com cordas humanas e com laços de amor. Eu fiquei pensando nesse versículo, falei: meu Deus, que negócio é esse? Que mistério é esse? Que Deus, quando Ele quer atrair as pessoas para perto de si, quando Deus quer atrair alguém para perto dele, Ele usa, olha a estratégia de Deus, Ele usa cordas humanas. Deus usa gente para trazer as pessoas para perto dele. Eita glória! O método de Deus se chama gente. Quando um boiadeiro, um vaqueiro, ele vai laçar um boi, ele pega uma corda. Quando Deus quer laçar alguém, Ele atrai com cordas humanas e laços de amor. Sabe qual foi a maior corda humana de Deus? Cristo. A maior corda humana de Deus se chama Jesus. E sabe qual os maiores laços de amor que o Senhor nos prendeu, nos amarrou a Ele? Sabe qual é o maior laço de amor? A cruz. Da mesma forma que aqueles cravos prenderam o Salvador naquele madeiro, nós somos presos, nós somos enlaçados pela cruz, porque a cruz expressa o grande amor de Deus para conosco. E em João capítulo 12, para a gente fechar, João 12, 31 e 32, Jesus disse assim: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E disse isso significando de que tipo de morte haveria de morrer. Vamos ficar de pé. Quando eu for levantado da terra, olha o que Jesus disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus estava falando sobre o tipo de morte que haveria de morrer, morte de cruz.